Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 7 de julho de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui, agradecidos por estarmos juntos, acompanhados por esta pleiade de amigos da espiritualidade, esses benfazejos companheiros dessa egrégora luminosa da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Então agora, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura da página preparatória para os nossos trabalhos. Essa página, a leitura dela é muito importante. Não percam isso de vista. Ela faz parte de toda essa preparação que antecede os próximos passos. Ela nos harmoniza, ela nos faz refletir, né, de uma forma diferente sobre a vida, sobre os objetivos que devemos perseguir. Não? Nós afastamos um pouco da nossa mente aquilo que nós ficamos o dia todo, às vezes, lidando no mundo material, lá no nosso trabalho, no nosso cotidiano do dia a dia. Eu vou pedir à nossa irmã Marise a gentileza de fazer a leitura para nós desta página. Boa noite. Silício e Vida, do livro Opinião Espírita, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Silícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Um minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo, ensina respeito ao lar que nos aconchega. Silícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que transfigurem nas obras de fraternidade e elevação por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que povoam jazem vivos em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Então, o remédio é caridade na veia, né? É isso aí. Bom estudo para a gente. Obrigado.
Bem, meus irmãos, após essa página, essa mensagem tão bonita, tão importante para todos nós, vamos prestar a máxima atenção à nossa querida irmã Vanessa, que vai hoje fazer o estudo para nós, que ela seja muito inspirada nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Hoje nós vamos estudar... Aqui? Aqui. Tá. Beleza. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 29 a 31. Acho que não está muito... Tem alguma coisa. Não, está desligado. Está desligado. Estou dando um microfonezinho. Tá. Se continuar, Vanessa, aí eu uso o outro. Tá bom. Tá bom. Bom, então eu vou iniciar esse estudo lendo para vocês o item 29 do capítulo 5, que começa com essa pergunta. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Então aqui ele questiona os espíritos, né? Se a pessoa que busca a morte através de outros meios que não as suas próprias mãos, se ela é tão culpada quanto o suicida que tira a própria vida com as suas próprias mãos. E os espíritos respondem que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. Então aqui ele esclarece que sim, que ele é tão culpado quanto a pessoa que tira a própria vida utilizando as próprias mãos, porque ele tem o propósito de cortar o fio da existência, né? Ele tem o propósito de realmente ceifar ali a sua existência aqui no planeta Terra. E ele continua: é ilusória a ideia de que a sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Ou seja, ele inicia a ideia de que retirando a própria vida através de um ato heróico vai ser uma morte bonita, vai ter um propósito, ele está tirando a própria vida, mas é por um bem maior. Mas, de fato, não, porque ele não está com o propósito de cumprir um bem maior, ele está com o propósito de retirar a própria vida. Então, aqui ele fala, não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos, porque é uma justificativa que a pessoa usa para ela mesma. Então, aos olhos da espiritualidade e aos olhos de Deus, essa pessoa continua culpada de retirar a própria vida. Apenas para ela, como uma forma de conforto, talvez, ela utiliza essa desculpa para achar que está tudo bem. Não, eu tirei aqui minha própria vida, mas foi através de um ato heróico, então está tudo bem. E os espíritos continuam. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto nada mais lhe serviria. Então existem outras formas mais úteis da gente servir ao nosso país, da gente ser útil, né? Da gente fazer alguma coisa realmente ali que ajude.
Como, por exemplo, a caridade, como a nossa irmã Marise mencionou ali, caridade na veia, né? A gente acha muito bonito morrer por uma causa maior, mas do que adianta se sacrificar por uma causa como uma guerra, por exemplo, se em vida a gente não proporcionou nada de bom para alguém que precise, para uma pessoa mais necessitada, se a gente não atuou de fato no bem. Então, não adianta muito a gente ter uma morte gloriosa se a nossa vida não foi tanto assim, se em vida a gente não buscou ser melhor. Né? Isso é uma ilusão, é uma grande ilusão a gente achar que uma morte na guerra, né, como aqui ele dá o exemplo, vai trazer algum tipo de glória para esse espírito, quando ao contrário, não vai, muito pelo contrário, ele está tirando a própria vida. Isso não tem nada de glorioso. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, é o que a gente estava refletindo aqui. Realmente, de fato, anula o mérito da ação. Nenhum propósito maior vale a sua vida. Então, existe uma coisa que a gente chama de instinto de preservação. É o que faz com que a gente olhe para o lado antes de atravessar a rua, né? Se afaste de algum movimento mais brusco, se proteja. E isso faz parte do ser humano, isso está intrínseco a nós. Quando a gente deliberadamente ceifa a nossa própria vida, a gente está perdendo a grande oportunidade que é estar aqui no planeta Terra para evoluir, para crescer, para ser melhor, para cumprir o que nós viemos fazer aqui. Então, todos nós estamos aqui com um propósito, que é um propósito de evoluir, dentro de uma escala de crescimento. Então, a partir do momento em que a gente olha para a nossa vida e a gente fala, eu não quero mais estar aqui, eu não tenho mais o que fazer aqui, tá doendo muito, eu sinto uma dor muito grande, eu não quero mais viver. Esse espírito, ele está, na verdade, vivendo uma grande ilusão, porque ele não entende que a vida não acaba aqui, no planeta Terra. Então, o espírito que acredita que nós terminamos no túmulo, ele vive um grande engano. Porque a partir do momento em que ele tira a própria vida, ele entende que não é bem assim. E aí ele começa a perceber as consequências dos seus atos. O espírito suicida, ele é um dos espíritos mais sofredores que existe. Então, a partir do momento em que nós entendemos que não acaba aqui e que nós estamos aqui pensando num verdadeiro propósito, em algo além do que parece, isso fica mais claro quando a gente entende que essa é uma das muitas vidas que nós já vivemos. As coisas parecem que se encaixam e o espírito começa a ter um certo entendimento de que realmente, não, eu tenho que estar aqui por algum motivo. Eu tenho que estar aqui e eu tenho que passar por isso por algum motivo. Todos nós estamos aqui por algum motivo. Tudo o que a gente sofre, tudo o que a gente passa é por algum motivo. Eu não sei se vocês já viram esse filme, O Quarto ao Lado. Eu trouxe ele como um exemplo
Ele fala sobre uma mulher, que é a personagem principal, a Marta, e ela descobre que ela tem um câncer e que esse câncer virou uma metástase, ou seja, ele contaminou o corpo inteiro dela. E aí, diante dessa situação, ela decide se submeter à eutanásia, que é o que a gente pode chamar também de morte assistida. E aí eu trouxe esse exemplo porque uma das justificativas da personagem é que ela não merece passar por esse processo da metástase do câncer e que ela merece ter uma morte digna. E se a gente parar para pensar o que é uma morte digna dentro do conceito espírita, a gente entende que essa personagem ela está completamente enganada. Porque a morte digna ela é uma morte que finaliza a partir do momento em que a gente cumpre o que a gente veio fazer aqui no planeta Terra. A partir do momento em que a gente se acha merecedor de tirar essa vida, esse presente de Deus que é estar aqui no planeta Terra, a gente está abrindo mão de um dos grandes privilégios que é estar aqui, vivo, vivendo as experiências terrenas com propósito de melhoria. E aí eu trouxe essa questão aqui de o Consolador, questão 135, para a gente complementar esse raciocínio. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Ou seja, quando um espírito tira sua própria vida, ele está confiando muito mais em si mesmo do que em Deus. Então ele é um homem de pouca fé. Ele é um homem que não confia em Deus, ele não acredita que Deus tem para ele um propósito maior e que ele precisa passar por esse sofrimento. Não tem um espírito encarnado ou desencarnado que escape à lei do progresso. Não existe esse espírito. Todos nós vamos passar por isso, mais cedo ou mais tarde. E aí a gente pode pensar da seguinte forma: eu tenho um caminho para fazer. E eu estou ali com o meu Waze no celular. E aí o Waze me fala assim: esse aqui é o melhor caminho para você. E aí eu olho e falo: não quero ir por esse caminho não. Quero pelo outro, que é mais longo. Esse aqui parece que é melhor porque me parece mais fácil, apesar de mais longo. Eu vou por ele. E aí, quando eu passo pelo outro caminho, eu passo por um monte de buraco, eu me atraso, eu quebro o carro. Por quê? Porque eu não confiei no caminho que me foi apresentado. E essa analogia, ela funciona muito bem nesse sentido, porque a partir do momento em que a gente não confia no caminho que Deus apresentou para a gente, e a gente muda isso, a gente se atrasa. E a gente atrasa a nossa evolução. E a gente fica preso, repetindo sempre a mesma lição até aprender. O homem é um ser criado, ele não detém o dom da vida. Ou seja, não somos nós quem decidimos quem nasce ou quem morre. Este é um privilégio concedido por Deus. Então só Deus pode dizer a nossa hora de vir e a nossa hora de partir. É lógico que a gente combina tudo com a espiritualidade antes de vir, né? A gente combina qual família que a gente vai vir, quais as doenças que a gente vai enfrentar, quais as dificuldades. E toda essa dor que a gente vai passar enquanto encarnado, ela tem um propósito de purificação. Quando a gente abrevia isso através do suicídio,
a gente tem que voltar tudo de novo e repetir, às vezes até de uma forma pior e mais difícil. Isso me lembra um caso que eu escutei uma vez de um espírito que ele tinha tantas vezes cometido suicídio em vidas anteriores, que numa determinada encarnação ele veio sem os braços e sem as pernas, que era para que não corresse o risco dele se matar de novo. Então, olha a dificuldade em que esse espírito se colocou. Não precisava disso. Ele podia ter passado pela primeira prova, ele podia ter seguido o caminho do Waze, o primeiro caminho que Deus determinou, mas ele preferiu seguir o caminho próprio. Ele preferiu dizer, não, eu sei mais, eu sei melhor. Eu sei melhor e eu vou seguir aqui o meu caminho. E aí ele encontrou um caminho de dificuldades, evidentemente. Porque quando a gente confia no propósito de Deus e no que Ele determinou para a nossa existência, e se a gente confia e segue com resignação, aquilo parece que simplesmente passa. Enquanto que, se a gente focar em reclamar da dor, em reclamar do problema, em reclamar, parece que aquilo se arrasta e piora. E se a gente tenta abreviar isso, se a gente tenta cortar isso de alguma forma, aquilo vai ter que voltar para o nosso caminho de alguma maneira, porque a gente precisa passar por aquilo. Aquilo é uma lição pela qual nós precisamos passar. Quando entendemos que tudo precisa acontecer por um motivo, nós compreendemos que aquela experiência dolorosa tem início, meio e fim. E é um processo que se configura semelhante a uma tempestade. Tem o seu clímax, que é aquele momento onde a gente está passando pelo turbilhão da tempestade, com raios, trovões, muita chuva, e dá medo. Mas depois a chuva estia, a nuvem se dissipa e dá a vez a um raiar de um novo dia. Então a resignação, ela é a capacidade de esperar a nova aurora. Ela é a capacidade de entender que tudo passa. Chico Xavier tinha na beira da sua cama uma mensagem: tudo passa, isso também. Ou seja, tudo passa na nossa vida. O que é ruim, o que é bom também passa. Mas tudo é passageiro. Então é seguir pela dor, entendendo que aquilo não vai durar para sempre. Isso leva a gente ao item seguinte, que é o item 30, no qual a pergunta é a seguinte: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então aqui ele questiona se, vamos supor, eu entro dentro de uma casa em chamas para salvar uma pessoa que está ali dentro. Eu sei que eu estou correndo perigo de vida ao entrar ali para salvar uma pessoa. Sabendo que eu posso morrer nesse incêndio, isso é considerado suicídio? E os espíritos respondem: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Então, tudo depende de qual é a intenção daquela pessoa. E não só a intenção de não buscar a morte, porque, por exemplo, ela pode ter ido realmente sem a intenção de se matar, mas será que ela foi com uma intenção realmente verdadeira de salvar aquele irmão que estava ali precisando de ajuda? E aqui ele questiona: quem pode ter essa certeza? Quem pode ter a certeza de que o espírito que entra ali, de que a pessoa, o encarnado que entra ali para salvar a outra pessoa, vai de fato morrer? A gente não sabe.
Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Então, quantas vezes a gente vê também pessoas que estão em situações extremas e sobrevivem e conseguem se salvar? Então, nunca é certo de que, ao se colocar numa posição de risco, aquela pessoa vai realmente, de fato, desencarnar. Não temos como ter essa certeza, nem ela própria tem essa certeza. Ela entrou ali com a intenção de salvar alguém que estava em perigo. Mas será que ela realmente vai desencarnar nesse momento? Não tem como saber. E aqui ele fala, pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova de resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Ou seja, ela não morre, ela consegue sair dali. Como tantas pessoas, por exemplo, sobrevivem a um desastre de avião, por algum motivo. Essa pessoa embarcou no avião, o avião caiu e ela foi a única sobrevivente, por algum motivo. Ela estava ali e desviou do golpe fatal. Não era o momento dela. Então ninguém morre de véspera. Só se a gente ceifar a nossa própria vida, né? E aqui existem alguns questionamentos interessantes que a gente pode fazer sobre essa pessoa que se coloca numa posição de risco para salvar uma outra pessoa. Entender quais são as motivações desse sacrifício. Realmente é um sacrifício pensando totalmente no outro? Essa pessoa ela pensou 100% em salvar aquela outra vida? Ou há ganhos secundários a partir disso? Isso tudo influencia também no que vai acontecer. Ela entrou ali por vaidade, de repente? Eu quero ser o herói, eu vou lá salvar, deixa que eu vou porque eu sou o herói. Por dinheiro? Alguém ofereceu um dinheiro, ela foi lá por causa disso? Satisfação das necessidades egóicas? Então, se questionar se tudo isso influencia nesse ato heróico, porque tudo isso vai impactar no resultado. Então, se realmente não chegou a hora dessa pessoa e ela tentou salvar alguém que estava em perigo, colocando a sua vida em perigo, mas ela fez isso com o coração realmente pensando em salvar o outro, então, muito provavelmente, ela vai conseguir sair dali bem, se não for a hora dela. Se for, não tem muito o que fazer. Agora, se ela pensou na vaidade, ou num ganho financeiro, ou em qualquer outra coisa, e se ela perder a vida dela por causa disso, então pode ser, sim, considerado suicídio. E eu trouxe aqui um exemplo, que é o caso do submarino que foi visitar o Titanic. Ele era um submarino que estava com 5 tripulantes e as investigações mostraram que ocorreram diversos problemas durante a montagem do submarino e mesmo assim o CEO da empresa falou assim, não, eu quero ir, eu vou, eu me garanto, vamos descer lá no Titanic, e levou outras 5 pessoas com ele. E o submarino implodiu e nenhum dos integrantes sobreviveu. É bem claro que, nesse caso, a pessoa estava consciente de que haviam problemas que poderiam ocasionar a morte dele e das outras pessoas, mas mesmo assim ela assumiu um risco e foi. E é o mesmo caso de pessoas que bebem e dirigem. Ela está assumindo um risco ali. Ela bebeu, ela sabe que não está muito bem e que ao pegar um carro ela pode bater esse carro, ela pode atropelar uma pessoa, ela pode tirar a sua própria vida.
É o mesmo caso da pessoa que fuma e que sabe, né? Hoje em dia a gente tem informação à beça. Então, quem fuma sabe que dá câncer. Quem fuma sabe que faz mal para o pulmão. Essa pessoa, ela está contribuindo para reduzir ali o seu tempo de vida. A pessoa que bebe muito. Então, todas essas pessoas que entendem que determinadas ações impactam, de certa forma, na sua segurança, na sua vida, elas podem sim serem consideradas suicidas. Então, aumentar o nosso sofrimento através de provas inúteis está na direção contrária à lei divina. Não adianta nada a gente tentar provar alguma coisa para nós mesmos ou para os outros, pensando apenas na nossa vaidade ou no nosso ego, quando esse não é o propósito. E se isso ocasiona a perda da nossa vida, nós podemos sermos considerados suicidas, sim. Se não há intenção de perder a dor, não é considerado suicídio. Então, o suicida, ele não quer perder a vida, não é essa a intenção dele. Ele quer acabar com a dor. Então, o suicida, ele quer sair daqui, ele não quer estar mais aqui, porque ele está em sofrimento. Ele está em sofrimento por algum motivo. Ou ele está em depressão, ou ele tem um câncer, ou ele tem uma doença que faz com que ele sofra muito, e ele quer abreviar esse sofrimento. Então, não é que ele queira tirar a própria vida. Não é isso, ele nunca viveu uma vida plena, ele nunca encontrou a felicidade, é por isso que ele quer acabar com a dor que ele sente. Então, quando a gente entende que a gente precisa passar por essa dor e que não tem jeito da gente acabar com essa dor, resolvendo tirar a nossa vida, e que, no caso, vai ser até pior, porque uma vez que a gente desencarna através do suicídio e a gente vai para o vale dos suicidas, essa dor parece que se multiplica e muitas vezes o espírito, ele não entende. Então, quando ele entra numa situação de risco, aonde não há essa intenção de perder a dor, que é uma situação onde a gente vê que, por exemplo, ele foi salvar realmente uma pessoa, um pai foi salvar o filho que estava se afogando, e se afogou junto numa enchente, por exemplo. Então, não é que essa pessoa tenha tido a intenção de se matar. Ela queria realmente, de fato, salvar a outra. Então, nesse caso, não é considerado suicídio. E Emmanuel, por sua vez, nos lembra: o século que passa efetuará a separação das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Então, é aquela máxima: ou nós cumprimos através do amor, ou nós vamos ter que cumprir através da dor. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha. Então, ele aqui diz que a gente precisa seguir pelo caminho que a gente escolheu. E nós não escolhemos deliberadamente, não foi uma coisa que a gente pensou lá na espiritualidade. Nossa, eu acho que eu vou passar por esse sofrimento aqui, sei lá, acho que vou ser um pouco melhor se eu passar por isso. Não. Nós passamos pelas dores que nós precisamos ou merecemos, de acordo com o que nós fizemos em vidas anteriores. Então, se a gente quer entender um pouco do que a gente fez nas vidas passadas, basta a gente olhar para o nosso presente. Basta para a gente olhar para as nossas provas de hoje. A gente está num planeta de provas e expiações. Ninguém veio para cá só para passar batido. Vai todo mundo sofrer um pouquinho. Vai todo mundo passar por provas e expiações. É esse o propósito do planeta.
Então, é difícil, é muito difícil às vezes. Tem pessoas que passam por provas que nós de fora às vezes olhamos e falamos, nossa, eu acho que eu não conseguiria passar por isso. Mas é sempre bom lembrar que Deus não coloca um fardo mais pesado do que se possa suportar. Então ninguém está passando por uma prova que não seja capaz de superar. Todos nós, todas as provas pelas quais nós passamos aqui no planeta Terra, são provas que todos nós podemos passar. Pode ser muito difícil, mas nós somos capazes de passar por ela, porque Deus não permitiria que a gente viesse aqui com um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. E entender isso e associar isso ao entendimento também de que não é aqui que acaba, isso faz com que a gente siga mais forte na resignação. A gente consegue entender que passando por isso, por essa fase, logo em seguida vai ficar tudo bem. Tudo bem que logo em seguida pode vir uma nova prova, mas essa é a vida, gente. Nós estamos aqui para isso. Então, a vida aqui na planeta Terra, ela vai ser sempre assim. Ondas, altos e baixos. Uma hora a gente está muito feliz e uma hora a gente está mais ou menos, porque a gente vai estar passando por uma dificuldade. E é assim mesmo. É para isso que nós estamos aqui. E seguindo em frente, no item 31, a pergunta é a seguinte: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Então aqui o questionamento dele é: se o sofrimento pelo qual eu estou passando é só em meu próprio benefício, e os espíritos esclarecem, podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Ou seja, vamos supor aqui no centro espírita, todos nós aqui somos grandes endividados. Então nós estamos aqui cumprindo nossas tarefas, prestando nossos serviços, ajudando o próximo. Essa prova pela qual nós temos que passar aqui como trabalhadores do centro, ela pode sim ajudar os outros, como é o que muitos de nós já fazemos aqui, materialmente pelo trabalho, pelas privações, pelos sacrifícios que a gente às vezes se impõe para auxiliar o próximo, através de uma ronda do pão, por exemplo, da evangelização, de alguma ação social feita aqui na casa. Então essa é uma forma de pegar a sua prova e ajudar o próximo, né? Ser de proveito para outrem, como ele menciona aqui, materialmente. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Então aqui ele fala: submissão à vontade de Deus é a resignação. É entender que essas provas elas são necessárias ao nosso crescimento e ser resignado a partir disso. O ser resignado aqui, para deixar claro, ele não é você simplesmente aceitar e não fazer nada com aquilo que está acontecendo com você. Não é isso, é você entender que aquilo tem um propósito além, que aquilo vai te servir de aprendizado para algum motivo. E sim, olhar para aquele ensinamento, para aquela prova e retirar daquilo que você precisa para crescer. O que eu estou aprendendo com isso aqui? Qual é a lição que Deus está me ensinando a partir dessa prova? Isso sim é seguir com resignação.
Não é simplesmente ficar de braços cruzados e aceitar a morte de uma doença difícil, por exemplo. É conseguir realmente tirar uma melhoria daquela prova, um aprendizado. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então aqui ele resume bem o que a gente acabou de falar agora. A fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero. Então é olhar para o propósito de Deus dentro dessa prova, que isso vai nos retirar da situação de desespero. Isso vai nos trazer calma e entendimento. E vai nos livrar dessas consequências funestas para o futuro que ele menciona aqui. Então, quando a gente entra em desespero e cometemos atos como, por exemplo, o suicídio, isso vai trazer consequências para as nossas vidas futuras que são muito pesadas. Mais pesadas do que as provas atuais. Então, uma vez que a gente consegue ter fé, a gente consegue ter o entendimento também. E aqui eu finalizo com essa frase do Evangelho, do capítulo 9, item 8. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Boa noite, meus irmãos.